Você, com certeza, já fez uma receita que você viu na internet e o resultado saiu completamente diferente do esperado, do que estava no vídeo, na foto, e você fica sem entender por quê. Por que que eu não consigo acertar nenhuma receita? Bom, hoje eu vou te explicar o porquê. A verdade é, receita não é garantia de nada. Cozinha é química, e se você não entende a ciência por trás dos utensílios, dos ingredientes, do material que você tem na sua cozinha, você sempre vai ficar na tentativa e erro. Por exemplo, quando eu comecei a fazer brioche em casa, eu seguia a receita que eu aprendi na padaria que eu trabalhava, na faculdade, e era sempre a mesma coisa. Forno, 180 graus, assar por 30 minutos. Mas quando eu fazia na minha casa, o resultado nunca saía igual, nunca era a mesma coisa. Sempre o pão ficava mais seco, ou a cor não ficava igual, não fermentava da maneira como deveria. Era complexo, porque eu imitava aquilo que eu fazia exatamente igual, mas o resultado não saiu mesmo. E isso acontecia porque eu não entendia a diferença que tinha dos utensílios que eu usava na minha casa para os utensílios que eu usava no trabalho ou na faculdade. Ainda que os ingredientes fossem os mesmos, no trabalho o forno que tinha era diferente e eles eram usados apenas para uma finalidade. E tudo isso influencia no resultado da sua receita. Outra coisa é que todas as receitas elas dizem para você usar o mesmo tipo de ingrediente. Por exemplo, toda receita de brioche fala para você usar manteiga para fazer. Mas teve um dia que, por acaso, eu estava sem manteiga em casa e eu queria fazer um pão, uma brioche, e aí eu resolvi usar margarina, porque era o que tinha. E o resultado ficou simplesmente incrível. Eu percebi que a margarina, na minha opinião, dá um resultado muito melhor para o pão, para a brioche, do que a manteiga. E a impressão que eu tenho é que quando você faz uma brioche com margarina, o resultado é mais suave, o pão fica mais macio, ele fica com uma textura mais amanteigada, fica com aquele saborzinho de pão de vó, sabe? Já com a manteiga a gente não consegue alcançar esse resultado. E é interessante porque eu não uso margarina para cozinhar normalmente, eu só uso manteiga. E pesquisando eu descobri que na verdade a quantidade de água que se tem na margarina é maior do que a quantidade de água que se tem na manteiga. E a gordura saturada da manteiga, a gordura vegetal da margarina, tudo isso influencia no resultado do pão. Então, na minha opinião, a brioche perfeita tem que ser bem macia, ela tem que ser amanteigada, suave, eu acho que tem que ser assim. Mas se você gosta de um pão mais seco, tudo bem, você pode testar com a manteiga, o resultado vai ficar diferente. Na minha opinião, o resultado que eu quero é isso. E é disso que eu falo, você precisa conhecer os ingredientes para você botar em prática aquilo que está na sua mente, para que o resultado que você espera saia de acordo com o que você espera, sabe? Conhecendo a técnica, conhecendo os ingredientes, tendo toda a ciência por trás, você vai atingir o resultado que você quer. Você não precisa de uma receita para isso. Outra coisa que vai influenciar bastante no resultado da sua receita, no caso um pão, por exemplo, é a assadeira que você usa. Por exemplo, você tem diversos tipos de assadeira. Tem de vidro, de ferro, de alumínio, de silicone. E cada uma delas tem propriedades, características diferentes. A de vidro, por exemplo, ela absorve calor com uma demora maior. Ela demora muito para absorver calor. E também demora muito para perder calor. Então, quando você coloca uma massa aqui dentro e leva para o forno, o resultado dela vai sair diferente do que você assar numa assadeira de alumínio, porque ela absorve calor com mais facilidade e perde calor com mais facilidade. Você pode fazer o teste com silicone. O silicone não absorve calor. Tanto que se você colocar uma assadeira de silicone no forno, você consegue tirar ela do forno sem precisar usar um pano, sem precisar usar uma luva, porque ela não absorve calor, não vai queimar a sua mão. E tudo isso vai influenciar no resultado do prato que você quer fazer. A cor também influencia bastante. Por exemplo, se você usa materiais mais escuros que vão ao forno, eles absorvem calor com mais facilidade, por causa da maneira como o calor se comporta. E tudo isso é física, é química, você precisa ter conhecimento sobre essas coisas, até mesmo para cozinhar um prato. Doideira, né? E outras coisas que influenciam bastante, principalmente quando se trata de pães, é o forno. Cara, o forno é complicado, porque o criador de conteúdo que faz uma receita, na casa dele ele pode ter um forno convencional elétrico. E na sua casa você tem um forno a gás. E isso influencia em tudo, porque o forno elétrico normalmente ele tem duas resistências, uma em cima e uma embaixo. E o calor é direcionado. Então você consegue atingir uma caramelização diferente. Por exemplo, aqui, ó,
Se você olhar o topo do meu pão, da minha brioche, ela vai ter uma caramelização diferente. Porque no meu forno tem uma resistência direcional que eu preciso conhecer, preciso administrar, para que cause esse resultado. Já no forno a gás, que o calor normalmente só vem de baixo, você vai precisar de tempo para que o calor que o forno faça, que o chão do forno faça, atinja o topo do seu pão e consiga alcançar essa caramelização necessária. E também existe outro detalhe. As cozinhas industriais, as cozinhas de padarias, elas só assam um tipo de material, pão. E isso vai ser diferente do resultado que você vai alcançar na sua casa, porque no forno que você usa na sua casa, você vai assar lasanha, você vai assar torta, frango, tudo isso. Então, a cada dia, ele vai estar diferente. Se você tem um forno convencional elétrico, você pode reparar que no mês, quando você usa ele, às vezes, quando você assar um pão, ele vai estar, quando você abrir o forno, ele vai soltar muito vapor. Em outros dias, ele vai estar mais seco. Por quê? Porque depende da umidade que está lá dentro, depende de muita coisa, depende de como aquele forno foi manuseado, depende dos materiais que estiveram ali dentro. E tudo isso vai acumular odor, coisas assim. É normal. E é por isso que receitas variam. Você não pode pegar uma receita que você viu na internet e achar que aquilo vai servir para você. Você tem que adaptar ela para a sua cozinha. Você precisa conhecer a sua cozinha. Você precisa ter a sua técnica para que você não acabe se prejudicando e tendo o resultado que você não quer. Outra coisa que é importante falar é os padrões dos utensílios. Às vezes o criador não informa os padrões dos utensílios que ele usou, como por exemplo a assadeira, e muitas vezes ele informa, mas você não tem o mesmo na sua casa. E isso influencia também no resultado. Por exemplo, para assar um pão brioche no formato de hambúrguer, eu levo um tempo completamente diferente do que para assar um pão num volume desse. É totalmente diferente, é quase o dobro. Parece óbvio, porque afinal você tem mais massa, mais volume, só que não é bem assim. Se eu utilizasse o mesmo volume de massa e eu esticasse dessa maneira e colocasse no forno, o tempo também seria diferente, porque o calor atingiria a massa de maneira diferente. Eu sei que parece meio óbvio, mas às vezes também precisa ser dito. E bom, no fim das contas, falando como um cara que leu bastante, que conheceu bastante receitas, eu te digo, não vale a pena confiar em receita nenhuma. Porque a receita só vai te dar uma base, um caminho a seguir, mas o resultado depende do seu conhecimento. E a cozinha é ciência, não é mágica. Você precisa ter conhecimento. E como eu digo, conhecimento é o melhor tempero. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí dizendo se você já seguiu uma receita e ela andou errado, qual receita que foi. Diga se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos assim. É isso, cara. Eu gosto de gastronomia e gosto de ciência e acho que esse é um mix bem legal.